Boa noite todo mundo. Estou aguardando o pessoal entrar aqui na live do Instagram. Hoje, quinta-feira, normalmente as lives são de terça-feira às 8 da noite, mas hoje, especialmente, estou fazendo aqui numa quinta-feira às 7 da tarde. Então, estou esperando o pessoal receber o aviso e hoje a gente vai continuar o nosso trabalho de correção da prova OBA. A gente vai estar falando das questões de nível 4, as questões 4 do nível 1, 2, 3 e 4. E vamos lá. Vou começar aqui já falando algumas coisas que o pessoal sempre me pergunta. O pessoal tá mandando muita mensagem a respeito das datas da OBA. Então, eu vou falar aqui no começo, mas assim que o pessoal estiver chegando, eu vou falar novamente. Então, boa noite para quem está chegando, vamos lá, vou começar a falar. Depois eu retomo isso que eu já falei até então, para que todo mundo fique informado. A OBA ainda não alterou nenhuma data de prova, tá bom? Alterou sim a data de inscrição das escolas. Tinha acabado em março, eles estão alterando. Hoje saiu um comunicado, se não me engano, eles vão aceitar inscrições de escola até finalzinho de abril. Isso já nos dá uma ideia de que eles não vão cancelar a prova para o ano de 2020, mas provavelmente, e 90% de chance, que a prova não ocorra em maio, mas sim mais para frente, setembro, outubro, aí a gente vai ver o que vai acontecer nesse período. Mas, repetindo, a OBA não cancelou a data, não cancelou a prova de 2020. Ela provavelmente vai adiar a data da prova para mais para o final do ano. Então, isso já dá o recadinho pra gente de que a gente tem que estudar bastante, porque temos aí muito tempo então pra gente se preparar. E estando em casa agora, vocês podem procurar bastante recursos na internet. Não se esqueçam, me deixa a mensagem no direct se vocês querem que eu gravo algum vídeo específico de astronomia astronáutica, dentro aqui das possibilidades da gente, estando todo mundo em quarentena, em confinamento, muitos dos materiais a gente não consegue sair para comprar. Então, dentro das possibilidades, eu vou atender a todos vocês. Deixa eu dar boa noite aqui. Cérvulo, Ana Maria, painho, maninha, boa noite, espero que vocês estejam se cuidando aí, espero que estejam bem. Janela Azul, boa noite, boa noite. O quintal ser brincar, é isso? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos aguardar mais pessoal chegar para eu começar a falar da prova da OBA. Como é que vocês estão, gente? Dá aí um oizinho para mim. Como é que vocês estão nesse período de quarentena? Estão aguentando firme? Ficar em casa? Ficar em casa com a criançada é coisa doida, né? Ontem, quarta-feira, eu lancei um vídeo lá no meu canal, no Estimulando Universos, lá no YouTube, com a participação especial do Samuel, meu filho, que nós fizemos algumas brincadeiras científicas para animar vocês a sentarem com a criançada e brincarem com eles, fazendo desafios científicos, experiências e tudo mais. Então, a partir de agora, enquanto durar esse período de confinamento, toda quarta-feira eu vou postar um vídeo junto com o meu ajudante, Samuel, mostrando alguns desafios e brincadeiras científicas para vocês. Espero que vocês gostem. E o mais importante desses vídeos, quem me acompanha lá no canal sabe que normalmente eu apresento uma experiência e logo depois eu dou uma aulinha sobre aquilo. Então eu explico o conceito. Dessa vez, não. Eu faço a experiência e eu quero que vocês vão buscar na internet como pesquisa. Já que tá todo mundo em casa, dá pra dar uma pesquisadinha. E aí você põe lá nos comentários se você entendeu a experiência, como ela funciona. Vamos lá, Dani, Planeta Inusitado, boa noite, parceira. Minha parceira lá do Essa Tal de Ciência e da Rede UPC, também parceira do projeto A Criança Perguntou. Vocês conhecem o projeto A Criança Perguntou? Vocês podem deixar perguntas para mim no direct, perguntas que as crianças normalmente fazem a respeito de ciências.
tem cada pergunta que tá chegando, gente, que é simplesmente magnífico. E aí eu reúno o grupo de divulgadores científicos, especialistas, gravo um vídeo e vocês recebem as respostas com o nominho de vocês e tudo. Olha que bonitinho. Felipe, boa noite, boa noite. Vamos lá, eu tô esperando chegar mais gente. Gente, eu sei que esse não é o nosso horário habitual de live, o nosso horário é de terça-feira, às 8h30 da noite, mas na terça-feira a gente teve um problema de conexão com a internet, além de que 8h30 da noite começou o tal do panelaço da terça-feira. No que eu liguei para começar a live, começou a gritaria aqui na vizinhança, não vazou todo o som e a conexão estava muito ruim também. Vocês devem estar percebendo, né, que por causa dessa questão de todo mundo tá usando a rede, tá sobrecarregando, então a gente tá com uma conexão complicada. Então vamos lá, gente. Eu vou começar a responder as questões. A questão de número 4 hoje, tá legal? A gente já fez live com a questão de número 1, a 2, a 3. Todas estão lá no canal do YouTube, na playlist de lives e collabs, tá bom? Então, tudo quanto é live que eu faço ou faço junto com colegas, então tá lá nessa playlist. Então os exercícios 1, 2 e 3 já estão resolvidinhos lá no YouTube, é só chegar e assistir. Hoje nós vamos fazer a prova, a questão a questão 4 dos níveis 1, 2, 3 e 4. Fala, Dani, boa noite, obrigada pela oportunidade em participar desse lindo projeto. A Dani, meu Deus, ela já gravou o vídeo que foi pro ar na segunda passada, que a Ana Clara perguntou como um vírus surge no mundo, e ela deu uma explicação muito bacana, muito direta, e a Aninha ficou feliz, viu? A Ana Clara é minha aluna, e ficou super feliz de saber que ela teve a perguntinha dela respondida num vídeo lá no YouTube. Continuem mandando suas perguntas, tá bom? Toda segunda-feira a gente seleciona 1 ou 2 perguntas para mandar o vídeo. Então vamos lá, podemos começar? Podemos começar? Então eu vou abrir aqui, gente, a prova da OBA, questão 4, nível 1. Para quem não conhece, é a correção que eu faço das provas. Eu explico os conceitos por trás do gabarito, né? Eu pego questões desde 2019 para trás, tá? Foram 22 edições da OBA até hoje. Esse ano será a de número 23. Então, vocês têm um banco de dados de prova super grande para poder usar para estudar. E isso é muito legal, gente. Quando eu faço aqui a correção da prova OBA, vocês podem entender que por eu ser professora representante da OBA, eu tenho acesso às provas. Não, não, não. Na verdade, todos temos acesso às provas. Todos. Você, eu, qualquer pessoa que entrar no site da OBA, oba.org.br, entrou lá, tem aqui no cantinho vários itens no menu. Você escolhe lá provas e gabaritos e você vai ter acesso às 22 provas que vieram anteriormente, inclusive aos gabaritos. Então por que a gente faz essa correção aqui na live? Pelo fato de que, além de eu dar a resposta para vocês, a gente bate um papo sobre astronomia e eu explico alguns conceitos para vocês. Nos gabaritos que você encontra lá, você só encontra a resposta. Só. Resposta correta C, por exemplo. E aqui eu explico para vocês por que não é a A, por que não é a B, por que não é a D. Tá bom? Então, caso vocês percam a live alguma semana, tem lá no YouTube, depois eu sempre coloco lá uma semana depois, eu ponho lá, mas pode também, né, gente, entrar no site da OBA e aprender um pouquinho lá com as provas passadas. Então vamos começar. Prova de nível 4. Desculpa, gente, questão de nível 4. Hoje eu tô encasquetada com esse tal de nível 4. Prova, questão 4. Vamos começar pelo nível 1, que é primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. São as criancinhas, tá bom? Vamos lá, questão. Alguns dos pontos luminosos no céu
brilham porque têm luz própria e outros porque refletem a luz do sol, tá bom? Então, começou assim o enunciado da questão. Alguns pontos luminosos brilham porque têm luz própria e outros refletem a luz do sol. Então é um conceito bem interessante da gente sempre entender quem brilha e quem reflete. É comum a gente falar assim, nossa, olha, aquele, sei lá, né? Nossa, como a lua está brilhando. Não, a lua está refletindo, tá bom? As estrelas brilham, a lua reflete, tá bom? Depois de cada astro, eu já vou falar quais são os astros, escreva luminoso, se ele tem luz própria, ou iluminado, se ele reflete a luz do sol. Na live passada, essa questão caiu para o nível 2, tá bom? Então eu tô no nível 1, questão 4, nível 1, e tá vendo que as questões do nível 1 e 2, elas se assemelham, tá bom? Então eu já respondi, eu já expliquei esse conceito na live passada, mas vou explicar de novo sem problema. Deixa eu falar uma boa noite aqui. Tá chegando os alunos! Olá! Giovana, Ana Clara, falei de você agora, Aninha. Falei que a sua pergunta lá do A Criança Perguntou foi respondida essa semana pela Dani, não é verdade? Muito obrigada. E eu sei que você tem um monte de pergunta, já tem gente respondendo as outras que você mandou, tá bom? Olá, Aninha, a Dani tá aqui, ó, Planeta Inusitado, tá te falando um oi aí. Bom, então já expliquei o conceito de corpo luminoso, astro luminoso e astro iluminado. Mas vamos falar de novo. Então vamos lá. Luminoso é aquele astro que produz luz própria, que brilha, tá bom? Então, luminoso são astros, corpos celestes que produzem a própria luz, que brilham. Já os iluminados são aqueles que refletem a luz. Eles não produzem luz, eles não brilham, eles refletem, tá bom? Eles recebem esse brilho e refletem pra gente. Então é por isso que a gente consegue vê-los, tá bom? É porque eles têm um alto poder reflexivo, certo? Então eu vou perguntar pra vocês sobre esses astros e vocês vão me falar se eles são astros luminosos, quer dizer, produzem luz própria, ou iluminados, recebem luz de outros astros e refletem pra gente. Vamos lá? Sol. E aí, gente, o Sol? O Sol é uma estrela, certo? As estrelas são corpos luminosos ou iluminados? Vai lá. Quero ver, eu sei que a Aninha sabe, eu sei disso. Aí, Aninha, vai. Opa, astronauta urbano, Rogério, boa noite. Aqui, ó. Ó sua camiseta brilhando aqui, ó. Ó lá. Gente, essa camiseta aqui é da loja Astronauta Urbano. É uma homenagem, né? A duas coisas. Primeiro ao filme Jurassic Park, que todo mundo ama, e também ao grande meteoro que levou, coitadinho, dos dinossauros à extinção. Um dos fatores ali que levou os dinossauros à extinção. Chicxulub, olha aqui que bonitinho, olha lá. Olha só. Gente, essa camiseta é demais, extremamente confortável. Eu amo minhas camisetas do Astronauta Urbano. E se você entrar lá na loja do Astronauta Urbano e colocar Estimulando Universos, tem desconto, tá bom? Olha lá, tô vendo o que a Aninha falou. Ana, você vai comprar a camiseta de Marte? É a minha xodó número 1. Você acredita que eu tenho duas daquela? Duas iguais. É que uma eu coloquei na máquina de lavar com roupa vermelha, daí ela ficou rosa. E então tive que comprar mais uma. Então tá bom, galera. Vamos lá responder? O Sol. O Sol é um astro luminoso. Quer dizer... Boa noite, Sami. Quer dizer... produz a própria luz, brilha, tá bom? O Sol é um astro luminoso. Vamos falar agora então de Urano. O que vocês acham, gente? Urano é um planeta.
Os planetas, eles têm luz própria? Ou eles refletem a luz de um outro corpo? O que vocês acham? Vamos lá. Respondam aí. Urano, ele é luminoso ou ele é iluminado? Olá! Astromanias, boa noite, boa noite. Maria Clara, oh querida, que saudade dos meus alunos. Gente, eu já tô uma semana sem ver vocês, não, mais, né? Um pouquinho mais de uma semana. Tô morrendo de saudade. Espero que todos estejam bem, se cuidando, tá bom? Pra gente se ver bem em breve. Olá, Giovana falou, iluminado. Ana Clara, iluminado. Dani, eles refletem. É isso aí, galera. Urano é um planeta e, como todo planeta, ele não produz luz própria. Ele reflete a luz, nesse caso, do Sol, a estrela do nosso sistema planetário, tá bom? Então, Urano é iluminado. Iluminado. Vamos falar, então, agora de uma outra coisa do universo, ok? E por último, aqui nesse exercício, Netuno. Mais uma vez, a gente está falando de um planeta. Netuno é iluminado. Nós já falamos de Urano, não é verdade? Então, tanto Urano quanto Netuno são planetas e os planetas são iluminados, não produzem luz própria. Pois é, Dani, tinha travado. Aqui também travou. Caso, gente, caia a live, aconteça alguma coisa aí de dar uma travadinha e tal, a gente já tá esperando por isso, tá bom? Porque a conexão tá muito ruim nesses dias, é uma sobrecarga no sistema mesmo, tá? A gente já tá percebendo que chega essa hora da noite, fica muito mais complicado usar a internet, tá bom? Mas estou por aqui, vamos que vamos. Então, nível 1, questão 4, resolvida. A gente já tinha conversado sobre esses conceitos, então a gente não precisa ficar em cima deles, tá bom? Vamos falar então agora da questão 4 do nível 2, que é quarto e quinto ano. Aqui ela tem semelhanças com a prova de nível 1, mas requer um pouquinho mais de compreensão de texto. E o mais legal aqui é que a OBA, ela sempre apresenta gráficos e tabelas. E isso, a gente, lá no segundo ano, a gente já introduz para os alunos o conceito de gráficos e tabelas, tá bom? Dani, você tirou nota 10? Nível 1 tirou 10, tá bom, tá ótimo. Olá, deixa eu falar uma boa noite aqui para Fernando. Fernando, boa noite. Bom, essa prova, então, do nível 2, traz uma tabela muito legal, para quem gosta, como eu, que sou apaixonada por ciência planetária, são coisas que a gente precisa saber, não de cor, porque as tabelas estão aí pra gente consultar, mas a gente tem que ter essas noções, tá bom? Eu vou ler para vocês o enunciado então, e eu espero que vocês me respondam. Planetas anões e luas têm dias. Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui para falar sobre duas coisas daqui, já nessa frase. Planetas anões. Planetas anões. Galera, se eu te perguntar agora aqui, me dá um exemplo aí de planeta anão. Vai, quero um exemplo de planeta anão. A Jaquita não tá na live, né, galera? Porque a Jaquita ia ficar tão brava comigo. A Jaquita, gente, é uma parceira, mais que parceira, do canal Café com Pimenta com Jaquita. E também participa do Ciência Kids, a criança perguntou. E eu e ela temos, assim, um embate, mas um embate bem saudável sobre Plutão, como vocês estão me respondendo aí, como exemplo de planeta anão. Gente, um planeta anão, ele não é rebaixado, assim, né? A gente fala rebaixado, eu não gosto desse termo, ele é reclassificado, porque existem 3 características para um corpo ser chamado planeta. Primeiro, precisa orbitar uma estrela. Segundo, precisa ter massa suficiente para ter uma forma esférica, por causa da
do efeito gravitacional, tá bom? Isso a gente vai entrar, tem perguntas sobre isso. Então, pensando em Plutão, orbita uma estrela? Sim, orbita Sol. Segundo, é esférico? Tem massa? Tem, ok. Terceiro e decisivo tópico que define um planeta. A sua órbita ao redor da estrela tem que estar livre de qualquer outro corpo de massa similar, que possa ter colisão e tudo mais. Plutão, a órbita dele é muito suja, é cheia de outros corpos com massa bem aproximada dele. Por exemplo, uma das luas, Caronte, tem um tamanho bem maior do que você esperaria de um satélite, e Plutão e Caronte orbitam um ao outro. Na verdade, eles orbitam um centro comum ali, né? Então, eles estão na mesma órbita. É complicado, né? Então, Plutão, sinto muito para quem é apaixonado pelo coração de Plutão, é um planeta anão. E aí, então, vocês todos me deram aí o exemplo de Plutão, mas no sistema solar, galera, a gente não tem só Plutão como exemplo de planeta, não. Tá legal? Sofia, boa noite! Ai, alunos, que saudade! Não é só Plutão que é planeta não no sistema solar, não, viu, gente? Se a gente for considerar Plutão um planeta, caso que não iremos, a gente teria que reclassificar mais ou menos 100 corpos no nosso sistema que encaixariam nas duas primeiras regras para ser um planeta. Você imagina você tentar decorar todos os planetas do sistema solar se a gente reclassificasse Plutão, colocasse Plutão novamente como planeta? Teria aí uns 100 nomes para você decorar. Quero ver professor ensinando o sistema solar. Bom, então vamos lá. Falei de Plutão. E a outra coisa que eu queria dizer sobre esse enunciado é a palavra lua, tá bom? Existe um debate, mas é um debate polêmica pela polêmica, tá, gente? Porque não é para se preocupar com isso, sendo que até a prova da OBA, que é certificada pela Sociedade Astronômica Brasileira, usa o termo lua. Algumas pessoas ficam um pouquinho assim, meu Deus, lua é a nossa, lua é o satélite natural da Terra. Os outros a gente fala satélite natural e cada um tem um nome. Ok, eu entendo tudo mais. Mas a própria Sociedade Astronômica Brasileira chama de lua. Lua. O que orbita o planeta, o satélite natural, você pode sim chamar de lua, tá legal? Então, se alguém chegar pra você, não é lua, lua é só o satélite natural da Terra. Você fala, entra no site da Sociedade Astronômica Brasileira e vê lá que eles usam o termo lua para dizer dos outros satélites, tá bom, gente? Então, é polêmica pela polêmica, a gente prefere estudar mesmo do que ficar criando polêmica. Universo Genial, Jefferson, boa noite. É exatamente isso. Lua com L maiúsculo é nome próprio. Logo, estamos nos referindo ao nosso satélite natural, porque é um nome próprio. Lua com L minúsculo é um substantivo comum, quer dizer, denomina satélites naturais de qualquer planeta, inclusive exoplanetas, tá bom? Vamos lá, então, planetas anões, luas, tem dias, tá bom? Tem dias. Abaixo tem uma tabela com a duração dos dias de vários astros. Aí eles colocam assim, é muito bonitinho quando é a prova do nível 2, porque eles têm muito cuidado em como eles usam tabelas e gráficos, tá bom? Então eles colocam assim, H igual hora, min igual minutos, porque eles não estão muito acostumados ainda com essa nomenclatura, tá bom? Aí eles colocam todos os planetas, inclusive Plutão, todos os planetas, inclusive Plutão, porque ele já colocou lá em cima planeta anão, ele já colocou que ele está colocando nessa tabela planetas anões também, tá bom?
e aí ele coloca a duração do dia em cada um. E aí a pergunta é: qual astro tem o dia mais curto? Gente, eu não vou ler a tabela agora, eu vou ler daqui 30 segundos. Mas eu quero que vocês deem um chute aí. Ó, eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Inclusive Plutão está nessa lista, como planeta não. Qual desses tem o dia mais curto? Enquanto vocês estão pensando aí, vamos só relembrar o que define o dia. O dia ele é definido pelo movimento de rotação, tá bom? Quando o planeta, o satélite, gira ao redor de si mesmo, tá bom? Vou pegar aqui meu modelinho de Terra, ó, rotação, é esse movimento, tá bom? Você tem a estrela aqui, né, emitindo a luz, e o planeta está girando, produzindo dias. E agora, então, eu quero saber qual desses corpos tem o dia mais curto. Eu vi gente falando Vênus. Ixi, a Ana tá confusa. Vênus, Mercúrio. Lembra que eu falei de Mercúrio, acho que na live 1, sobre a Oba, eu falei algumas características de Mercúrio que era de chocar. Chocar. Repete a pergunta? Então eu vou repetir a pergunta. Eu só não vou falar, não vou dar os dados, tá? Vocês têm que adivinhar. Qual desses, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Urano, Netuno, inclusive Plutão, tá aqui na lista como planeta não, qual desses tem o dia mais curto? Quer dizer, a rotação dele é mais rápida. Ju, olá! Que saudade de você, meu Deus do céu, esses alunos que somem. Vamos lá, então, já que tá difícil, tá todo mundo aí no Google, né, procurando. Ai, deixa eu ver, qual é o planeta que tem dia mais curto? Ah, Aninha, como que eu decoro tudo isso? É o que eu falei. Muitas das coisas nós não precisamos decorar, a gente precisa ter uma noção. Pela característica do planeta, a gente consegue aproximar um pouco a nossa resposta. Pela característica do planeta. Às vezes, quando a gente sabe que aquele planeta ele tem uma rotação mais travada, então a gente logo pensa que o dia é mais longo. Tem algumas coisas, mas por você ter tabelas, e a ciência é muito boa em fazer isso, tabelas, dados, gráficos, a gente tem tudo à mão. Então, se a gente precisar, a gente consulta. Mas, quando a gente sabe algumas características dos planetas, e muito mais, não do planeta em si, mas de como um sistema planetário se sustenta, você consegue imaginar algumas coisas sobre os planetas sem precisar da tabela. Responde aí, responde aí. Então, vamos lá. Mercúrio, eu vou falar de um por um agora, presta atenção, tá tudo em horas, tá bom, gente? Tudo em horas. Bom, a Terra, né, gente? Quantas horas tem a Terra? Quantas horas tem o dia na Terra? Desculpa, perguntei errado. Quantas horas tem um dia na Terra? Vamos lá? Quanto dura o nosso dia, gente? Tem dias que o meu dura 32 horas, 40 horas, às vezes eu nem sei como que eu consegui fazer tanta coisa num dia só. Mas o nosso dia tem 24 horas. Então vamos partir desse princípio. Terra tem 24 horas, beleza? Mercúrio, 1407 horas. 1407 horas. Então Mercúrio não é nem de longe o planeta que tem o dia mais curto, tá? Vênus eu falei também em uma das outras lives o que acontece com Vênus. Vênus é complicado, gente. Vênus é bem complicado. Vênus, um dia em Vênus, um dia, dura 2.802 horas. 2.000 horas. Esse é um ótimo planeta para mim, entendeu? Que tento fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que ir para Vênus porque lá o dia tem quase 3.000 horas. Então tá bom.
2.802 horas em Vênus. Então a gente, oi Yasmin, boa noite, conseguiu entrar, que bom, que bom. Então Mercúrio e Vênus, já tira, não são planetas de dias curtos. Aí a Terra tem 24 horas, né? Marte, falei também já numa live, Marte tem 24 horas e 37 minutos. É quase o nosso dia aqui, só 40 minutos a mais, tá bom? Júpiter, 9 horas e 48 minutos. Então, um dia em Júpiter, quer dizer, uma rotação, demora 9 horas e 48 minutos, quase 10 horas em Júpiter, tá bom? Saturno, 10 horas e 12 minutos. 10 horas e 12 minutos, aproximadamente, tá bom, gente? Porque nos planetas gasosos, eles têm umas características interessantes, tá? Que a rotação, no Equador você tem alguns minutos de diferença dos polos, dependendo da rotação, tá bom? Então, Saturno, 10 horas e 12 minutos, Urano, 17 horas e 54 minutos, então praticamente 18 horas, Netuno, 19 horas e 6 minutos, e o planeta anão que está na lista, Plutão, 153 horas e 17 minutos. Então, pensando assim, galera, tirando Plutão, porque ele não é gasoso, tá? E Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os rochosos, tá bom? Então, vamos tirar os rochosos e tira o planeta anão também da lista. A gente ficou com os gasosos como sendo dias mais curtos. Júpiter com 9 e 48, Saturno com 10 e 12, Urano 17 e 54, Netuno 19. Desses todos, Júpiter é o planeta que tem dias mais curtos, 9 horas e 48 minutos. Dani, Saturno são 10 horas e 12 minutos, tá? Então é um pouquinho mais longo que Júpiter. Júpiter, o nosso gigante gasoso, tem dias de 9 horas e 48 minutos. Isso, aí respondendo o que a Aninha me perguntou, como é que você decora tudo isso? Se você sabe as características dos planetas gasosos e dos planetas rochosos, você já compreende que os gasosos têm uma rotação mais rápida, tá bom? Então eles logo são, os dias são mais curtos, tá? Um dia aí a gente conversa sobre isso, mas tem a ver com a densidade do planeta, tá? A força de rotação ali, ó, tem a ver com a densidade, por isso que os gasosos são mais rápidos na rotação. Beleza, gente? Vamos para a nível 3, questão 4, nível 3. Essa, eu fiz aqui uma transparência, porque no Insta a gente sabe que a câmera fica trocada, né? Então, se eu fosse mostrar uma coisa aqui, vocês não iam entender nada. Então, eu imprimi na transparência, inverto aqui, quem sabe vocês conseguem enxergar. Mas antes de eu falar da prova de nível 3, eu quero mostrar para vocês este material aqui, ó. Astronomia para crianças, do meu amigo Jefferson Stefanelli, que estava aqui na live, eu não sei se ele ainda tá, do Universo Genial, tá bom? Do perfil Universo Genial. Gente, esse livro aqui, ele é maravilhoso para vocês estudarem para OBA, tá? Principalmente até o nível 3, tá? Porque ele é feito com muito carinho, belíssimas ilustrações para vocês aprenderem sobre os planetas. Esse aqui tá falando do Sol, né? Então, fala da nossa estrela, fala dos planetas do Sistema Solar, fala de galáxias, como eu tava falando na primeira questão, tá bom? Então, esse livro aqui é muito, muito bom. Se você quiser o livro físico, entra lá no perfil do Instagram, universo.genial. Manda uma mensagem para ele, que custa R$ 49,90, se não me engano, o livro físico, tá bom? Receber na tua casa, bonitinho assim. Porém, escutem com muita atenção o que eu vou falar para vocês. O Jefferson está doando o link para vocês baixarem o livro dele na casa de vocês.
Então, escrevam lá para ele, falam que vocês viram aqui na live do Estimulando Universos, tá bom? Ele vai disponibilizar para você o link desse livro, para você ter no seu computador, no seu celular, para você ler ou imprimir na sua casa de graça, tá bom? Ele entende que nesse momento vocês estão dentro de casa e precisam estudar, não podem ir a bibliotecas, não podem estar com os professores presentes, então ele tá doando o livro dele para vocês. Se vocês quiserem o livro físico mesmo aqui, igual o meu, na mão, aí escreve lá para ele que, se não me engano, custa R$ 49,90, tá? Com frete grátis, tudo incluso, chega na tua casa bonitinho assim. Assim, eu tava mostrando ao contrário, bonitinho assim, tá? Olha que fofinho, ele é grande, gente, ele é grande, tá? Mas, se você quiser aproveitar essa boa notícia, você pode ter de graça esse e-book, tá bom? É o link eletrônico para você baixar e imprimir na sua casa gratuitamente. Beijos, Jefferson, muito obrigada por isso. Espero que todo mundo aproveite. Bom, então vamos lá. Questão de nível 3 dos alunos que estão aqui para sexto, sétimo, oitavo e nono, tá bom? Vou mostrar para vocês, me digam se vocês conseguem enxergar com clareza, tá bom? Às vezes não vai dar por causa da definição da câmera, mas o importante é vocês conseguirem ver esses três desenhos aqui, tá bom? Vocês conseguem ver a diferença da luminosidade em cada uma, né? Então vamos lá, eu vou ler o enunciado e já mostro para vocês me responderem. A missão Apollo 11, de novo, estamos falando da Apollo 11. A missão Apollo 11 pousou no Mar da Tranquilidade. Sabe o que é isso, gente? Mar da Tranquilidade na Lua? Quem nunca ouviu falar, espera aí. Então, a missão Apollo 11 pousou no Mar da Tranquilidade em 20 de julho de 1969. Que ano, gente? Que ano? Transformando Neil Armstrong no primeiro homem a pisar na Lua. Isso aí todo mundo já sabe. E se não sabe, tem que saber, gente. Essa é a história da humanidade. Isso você não pode deixar de estudar, tá? Isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa conquista como exploradores, tá bom? A gente sempre estuda em história, por exemplo, lá os americanos, a conquista do Oeste, ou as grandes navegações e tudo mais. A gente tem esse perfil de explorador, mas a gente não pode esquecer que nós também exploramos o universo. E nós chegamos até a Lua. Nós pisamos na Lua, tá? O único corpo celeste que um humano pisou. Nós já estamos espalhados pelo sistema solar em relação a sondas, robozinhos, milhões de coisas que mandam informações pra gente, mas assim, a gente pessoalmente pisar, fomos até a Lua, ok? A imagem ao lado traz o nome de alguns mares, e tá entre aspas, mares entre aspas, e crateras famosas, e o local dos pousos das missões Apollo 11 até a 17, tá, gente? Quando a gente fala Apollo 11, é porque foi a primeira missão a ter um homem descendo e pisando na Lua, tá? Apollo 11. E fomos até a 17, porque pousamos lá, tá bom? Várias vezes, tá? Então, se você escutar por aí algum maluco, algum lunático, dizendo que o homem não pisou na Lua, você fala, já pisou várias vezes, tá bom? Então, vamos lá. Aninha, você perguntou sobre a prova ser adiada da OBA? Ainda não. O que foi adiado foram as inscrições da escola. Ela não foi cancelada, mas ela vai ser adiada. Ainda não foi, mas com toda certeza vai, tá bom? Acredito que a prova era no dia 15 de maio, né? Provavelmente eles vão passar para outubro, novembro, mas ela não foi cancelada, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, é a ilustração da Lua, dos mares, tá bom? E dos pousos, os locais de pouso das Apolos, da 11 até a 17. Galera, quando eu falo mares,
vocês entendem como mar de água, não é verdade? Mas não é assim quando a gente está falando da nomenclatura dos lugares da Lua, tá? A gente chama de mares, a gente não, né? Galileu chamou de mares essas áreas escuras, tá bom? Da Lua. Numa outra live eu explico para vocês a diferença da composição dessa área escura e das áreas mais claras, tá bom? Hoje a gente não tem tempo para isso. Mas quando você ouvir, Apolo 11 pousou no Mar da Tranquilidade, é um local aqui na Lua. Estão vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Esse é o local de pouso da Apolo 11, tá bom? Bom, a pergunta é assim, ó. Os engenheiros e cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apolo 11 deveria acontecer um pouco depois do Sol nascer na Lua, tá bom? Vamos lembrar que a Lua, como eu falei antes, ela tem dias, tá bom, gente? Ela tem dia, ela tem noite. E isso numa outra live eu vou explicar direitinho por que a gente vê sempre o mesmo lado da Lua e tudo mais. Hoje a gente só vai falar sobre o pouso, tá bom? E por que essa pergunta aí tá falando dos astronautas terem pousado logo depois do amanhecer na Lua, tá? Foi lá no Mar da Tranquilidade, tá? Baseado no que você acabou de ler, faça um X debaixo da imagem que representa a fase da Lua no dia do pouso da Apolo 11. O local do pouso está marcado em todas as imagens com um círculo branco. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui primeiro esta imagem aqui, ó. Esse círculo branco é o lugar do pouso da Apolo 11, o Mar da Tranquilidade. Você tem... Ao contrário, hein, galera? Você tem que escolher qual das 3 fases, essa daqui, ó, iluminada pela metade, ou essa daqui iluminada só um pouquinho, ou essa daqui quase que não tá iluminada no Mar da Tranquilidade. Qual dessas 3 corresponde ao momento do pouso da Apolo 11? Quer dizer, eles escolheram pousar pouco depois de começar o dia naquele lugar. Vamos lá. Então vamos analisar os desenhos? Então aqui, ó, esse pontinho aqui é o Mar da Tranquilidade e você tá percebendo que esta linha que divide o dia na Lua da noite, essa linha chama de terminador, tá bom? Ou linha crepuscular. A linha terminador, ela está muito afastada do ponto de pouso. Então quer dizer que o dia já tinha começado aqui há muito tempo. Não foi nesse exato momento, tá? Tem gente que tá falando que é a do meio, a Aninha tá falando que é a do meio e a Yasmin tá falando que é a última. Então vamos analisar a do meio. Ó, o pouso tá aqui nesse pontinho e a linha terminador, quer dizer, aquela que diferencia o dia e da noite, tá bem quase em cima do ponto. Olha lá, tem já... Elô! Olá, Elô! Você tá achando que é a do meio, Elô? E aqui... Essa daqui, ó, o dia não começou e vai demorar muito para começar aqui no pouso, ó. A terminador, ela tá bem aqui, vai demorar muito para amanhecer. Qual das 3 foi o pouso ao amanhecer? Vai lá, galera. Qual das 3 o Mar da Tranquilidade recebeu os astronautas ao amanhecer? Logo nas primeiras horas do amanhecer. A do meio, exatamente. A do meio foi a que recebeu os astronautas. A Lua estava exatamente assim no momento do pouso da Apolo 11 em 1969, tá bom? É a do meio, perfeito. Agora, além disso, ele tem perguntas para vocês falarem certo ou errado sobre isso também. Então vamos lá. Acertaram? É a do meio. Agora vamos lá. Me digam se está certo ou errado. Mesmo com o Sol já nascido
Neil Armstrong poderia ver as estrelas no céu da Lua. Então, mesmo com o Sol já ter iluminado aquela parte onde eles estavam, ao olhar para o céu, os astronautas puderam ver as estrelas. Certo ou errado? Boa noite, físico sincero, boa noite. A gente tá aqui faltando 15 minutinhos de live. Eu tô aqui na questão 3, questão 4 do nível 3, tá bom? Da prova OBA. A Aninha falou que tá certo, os astronautas puderam ver as estrelas mesmo com o Sol nascido na superfície lunar. Certíssimo, gente, certíssimo. Pela ausência de atmosfera, Neil Armstrong até relata isso. Ele se abrigou numa sombrinha do módulo lunar, que era para o Sol não ofuscar a vista dele. Era só isso que estava impedindo ele de ver estrelas. Ele se abrigou ali numa sombrinha do módulo lunar e olhou para o céu. E ele viu as estrelas durante o dia lunar, tá bom? É por causa da ausência de atmosfera na Lua que você consegue olhar diretamente para o espaço, tá bom? Então está certo. Presta atenção na segunda que eu expliquei na aula passada, na live passada. Na Lua, Neil Armstrong pesava menos do que na Terra, porque na Lua não tem ar. Metade dessa frase tá correta. E o resto, não, né, galera? Então vamos lá. Eu expliquei na live passada o porquê que os astronautas pesavam menos na Lua. E não tem absolutamente nada a ver com não ter ar, tá bom? Tem a ver com o que eu já expliquei na live passada, com a força gravitacional da Lua. A gravidade na Lua é bem menor. Então vamos lembrar que o peso ele é calculado através da sua massa, tá? Quanto de matéria você tem no corpo, mas tem mais um fator ali que você tem que prestar atenção, que é a aceleração gravitacional. Quanto maior a gravidade, maior vai ser o seu peso. A massa continua a mesma, tá, galera? Sua massa aqui na Lua, Marte, em Plutão, vai ser a mesma. Sua massa, sua quantidade de matéria, você não perde matéria. Mas a força que você sente por causa da aceleração gravitacional é que é o peso. Então, na Lua, os astronautas são mais leves, sim, porque a força gravitacional é menor, tá bom? Mas então, aqui tá dizendo que eles são mais leves porque não tem ar. Não tem nada a ver. Então, essa está errada. Ô Dani, você falou que você vai pra Lua? Ó, como eu falei na live passada, você pode ser até mais leve, mas ninguém vai ficar menos maçudo. Todo mundo vai ser maçudo do mesmo jeito. Vamos lá para a terceira afirmativa, vocês me falam se é certo ou errada. Os astronautas no Mar da Tranquilidade podiam ver a Terra no céu da Lua. Tem fotos magníficas, gente, sobre a Terra se pondo na Lua. É maravilhoso, maravilhoso. Então, essa daqui está correta, tá bom, gente? Sim, os astronautas podiam ver a Terra estando na Lua, olhando para o céu. Procurem na internet, tem imagens belíssimas da Terra se pondo na Lua. Maravilhoso. Certo, desculpa, certo. Para os astronautas, na superfície da Lua, as constelações eram iguais como vistas na Terra. Quer dizer, eu olho para o céu aqui da Terra hoje e eu olho lá na Lua, eu vou ver as constelações da mesma forma que eu vejo aqui. E aí, correto ou não? Estando na Lua, minha perspectiva do espaço muda? Responde aí, galera. Ah, quero escutar vocês aí. Não muda, não
muda, minha perspectiva continua a mesma, porque a distância da Terra à Lua não muda, Aninha, não muda. A nossa distância da Terra até a Lua é tão pequena comparada à distância da Terra à Lua para as estrelas que não muda a nossa percepção. Não muda. Então, óbvio, se a gente estivesse num outro canto do universo, se a gente estivesse numa outra parte da galáxia, a gente até poderia dizer, e veria mesmo as constelações totalmente bagunçadas, quer dizer, elas não existiriam da forma que a gente conhece, porque vamos lembrar que as constelações são desenhos que nós criamos para nos guiarmos no céu, tá? Elas não existem. Então, você mudou a perspectiva, você muda também. Da Terra até a Lua não muda perspectiva nenhuma. É uma distância muito curta comparada à nossa distância até as estrelas, tá bom? Então, os astronautas viram as mesmas constelações, tá legal? Na verdade, eles viram muito mais do que a gente vê aqui por causa da atmosfera. Lá não tem, é muito mais livre, né? E por último, eu quero que vocês me falem se é certo ou errado, os astronautas tiveram que trabalhar bem rapidinho, pois em poucas horas o Sol iria se pôr para eles. Gente, eu preciso de uma live específica só para falar dessa frase. Os astronautas tiveram que trabalhar rapidinho, pois em poucas horas o Sol ia se pôr. Sim ou não? Quantas horas, ou melhor, eu não quero entregar a resposta, mas vocês acham que o dia na Lua é rapidinho ou é curto? Eu não vou poder explicar muito hoje, gente, porque a gente tem 10 minutos de live e eu ainda tenho outra pergunta para responder. Mas eu vou fazer, prometo, eu vou fazer uma live especial só para falar sobre a Lua, tá? Então me digam, o dia na Lua acaba rapidinho? Olha só, não, essa frase está incorreta, tá errada, tá bom? Explicando bem rapidinho, gente, a Lua, ela tem 3 movimentos. Ela tem o movimento de rotação, no seu próprio eixo, ela tem o movimento de revolução, que é o que ela faz ao redor da Terra, tá? E ela tem o movimento de translação, que é o que ela faz ao redor do Sol, junto com a Terra. Então, rotação, revolução e translação junto com a Terra ao redor do Sol. Vocês já repararam que nós, olhando para a Lua, a gente sempre vê a mesma face? Sempre, sempre, sempre. É porque aí tem um monte de gente que fala, então a Lua não tem rotação, ela tá assim. Não, ela tem rotação sim. Só que a rotação da Lua leva o mesmo tempo que o movimento de revolução, que é aquele movimento ao redor da Terra. Então, quantos dias aí demora um ciclo lunar? Quer dizer, uma volta da Lua ao redor da Terra. Por volta de 28 dias, não é verdade? A gente tem quatro fases divididas em 7 dias, né? Cada semana tem uma fase. Então, a Lua demora 28 dias para dar uma volta ao redor da Terra, que coincide com o mesmo período de rotação. A Lua demora 28 dias para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, tá bom? Se demora 28 dias para ela virar o dia, quantos dias vai demorar um dia, uma manhã na Lua? Se aqui são 24 horas o nosso dia, 12 de manhã e 12 de noite, 28 dias na Lua, 14 são dia, 14 são noite, tá bom? Então, um dia na Lua, uma manhã, tá bom? Uma manhã demoram 14 dias, porque o dia inteiro demoram 28 dias, tá bom? Vocês sabiam disso, gente? O movimento de rotação coincide com o movimento de revolução. Uma volta ao redor do seu próprio eixo para a Lua coincide com a volta ao redor da Terra. Olha que bonitinho. Por isso que quando
tem uma missão muito importante lá na Lua, que pousou no lado escuro, no lado oculto, que é o lado que a gente não vê, tá bom? O lado escuro pousou lá. Ela tem um período de trabalho. Ela tem ali praticamente 12, 13 dias de trabalho. Quando anoitece, por não ter atmosfera, as temperaturas caem absurdamente. A sonda para de trabalhar para que o computadorzinho dela gere energia só para manter ela viva, tá bom? Então ela aquece para manter ela viva durante 2 semanas. Depois nasce o sol novamente lá e aí ela volta a trabalhar porque ela não precisa mais se esquentar e volta a trabalhar o que ela tem que trabalhar lá durante 2 semanas, tá bom? É muito doido, é muito legal. E não é doido, gente, que a gente não sabe tanta coisa assim do nosso satélite, né? É louco. Gente, eu estou com medo de não conseguir responder a última questão. Então eu vou para ela rapidinho porque eu tenho mais 5 minutos. Deixa eu ver aqui quantos minutos o Insta vai me dar ainda. Vamos ver aqui, peraí. Ah, eu tenho 3 minutos ainda. 3 minutos para falar da última questão, galera do céu. Eu vou tentar. Se eu não conseguir responder, gente, essa questão com gabarito, todas elas, tá? Todas têm gabarito que eu coloco como PDF no link lá do YouTube quando eu subo a live, tá bom? Vou ler rapidinho a questão de número 4, nível 4, que é do ensino médio. Em virtude da sua alta temperatura, na ordem de 2 milhões de graus Celsius, a parte mais externa da atmosfera do Sol, chamada de coroa solar, é responsável pela emissão de um fluxo constante de partículas muito energéticas para todo o espaço, conhecido como vento solar, tá bom? Vento solar. Essas partículas são em sua maioria elétrons, prótons e partículas alfa. Ele está só descrevendo pra gente do que é feito o vento solar, tá? O vento solar faz com que o Sol perca massa a uma taxa de cerca de, presta atenção agora, 2 milhões de toneladas por segundo. 2 milhões de toneladas por segundo. É uma taxa de massa que o Sol perde no vento solar, tá bom? A pergunta é a seguinte: por conta do vento solar, quantos anos demora o Sol para perder a massa equivalente à massa da Terra? Galera, parece complicado, mas é simplesmente uma regra de 3. É só isso. E ele dá todos os números pra gente. A gente só tem que fazer a regra de 3. Olha só, ele fala que a massa da Terra é aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilos. 6 vezes 10 a 24 quilos, tá? Ele quer saber em quantos anos demora para o Sol perder uma massa equivalente a isso, tá bom? Galera, vou fazer uma coisa. O Insta tá me avisando que ele vai derrubar a live em 20 segundos. Vamos deixar essa questão para a próxima live. Eu começo com ela. A próxima live é terça-feira, às 8h30 da noite. Se mudar alguma coisa, eu aviso.